Área do círculo. Bom, para calcular a área do círculo, a gente vai usar a seguinte fórmula: A igual a πr ao quadrado, onde π é 3,14 e r é o raio. Então, vamos ver agora um exemplo. Calcular a área de um círculo de raio 8 centímetros. Então, vamos lá. A fórmula, né, nós temos é A igual a πr ao quadrado, né, o π vezes r ao quadrado. Π é 3,14 e r é, o raio, 8 centímetros. Então, 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. 64 vezes 3,14. Essa primeira parte ficou o seguinte: 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. Desce o 6 e sobe 1. 4 vezes 6, 24, mais 1, 25. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 6, 6. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. Sobe 1. 3 vezes 6, 18. Mais 1, 19. Vamos somar isso tudo. Vai ser 0, 0, 6, 9, 10, 10 e 2. 4 casas decimais após as vírgulas, 4 casas decimais, vírgula. Então, 200,96 é a área. Em centímetros quadrados. Área do setor circular. Bom, essa parte aqui destacada em verde é um setor circular. A região aí do círculo indicada em amarelo também é um setor circular, certo? E aí, com a base, né, com base na fórmula que a gente viu anteriormente, A igual a πr ao quadrado, nós podemos calcular a medida da área de um setor circular. Então, vejamos um exemplo. Então, a gente tem aí o setor circular, né? Como é que eu calculo a medida da área do setor circular? Temos aí um ângulo de 50 graus aqui, indicado em vermelho, e o raio de 12 centímetros. Para fazer o cálculo, inicialmente, nós calculamos a medida da área aproximada do círculo, né? E lembra aí da fórmula. A igual a πr ao quadrado. Π é 3,14 e o raio é 12 ao quadrado. Isso aí vai ser a área igual 452,16 centímetros quadrados. Tá aí a área. Feito isso, por meio de uma regra de 3, nós determinamos a medida da área aproximada do setor circular. Então, o que é que a gente sabe? Que um ângulo de 360 graus determina, né, a medida do círculo completo, que no caso é a área, né, 452,16. E aí, eu quero saber esse ângulo de 50 graus, né, qual vai ser a minha área, certo? Então, vai ficar aí 360 sobre 50 igual a 452,16 sobre x. 360 vezes x igual a 50 vezes 452,16. Isso aí é 360x igual a 22.000
22.608. 22.608 dividido por 360 dá igual a 62,8 centímetros quadrados. Então, essa área aí, que determina, né, essa parte do ângulo de 50 graus, é 62,8 centímetros quadrados. Área da coroa circular. Bom, na área da coroa circular, o que a gente vai precisar saber é a área total, né, menos essa área aqui menorzinha, tá? Então, a área de um círculo é πr ao quadrado. Então, a gente vai fazer aqui a área do círculo maior menos a área do círculo menor. E aí, a gente vai ter exatamente essa área aqui, ó, da coroa circular em verde, tá? Então, a fórmula é dada por π raiozão ao quadrado, né? Esse aqui total, menos π raiozinho ao quadrado, esse aqui menor, essa área menor. O π a gente deixa em evidência, então a área da coroa circular é π vezes r ao quadrado menos rzinho ao quadrado. Vamos fazer agora um exemplo. Então, a gente tem aí, né, esse círculo maior de raio 9 e esse círculo menor de raio 4. E a gente quer calcular aí a área dessa coroa circular, né, dessa parte aqui, ó, de dentro, tá? Aliás, de fora, né? Considerando que aqui é a parte de dentro, então a gente quer calcular essa área aqui. Essa área aqui. Então, para fazer isso, fórmula da área circular é π vezes rzão ao quadrado menos rzinho ao quadrado. Então, a área do setor circular é 3,14 vezes raiozão ao quadrado é 9 ao quadrado menos 4 ao quadrado. Então, a gente vai ter que essa área é 3,14 vezes 9 ao quadrado é 81 menos 16. Isso aí é 3,14 vezes 81 menos 16, que é igual a 65. E 65 vezes 3,14 dá igual a 204,1 centímetros quadrados. Então, tá aí a área do setor circular, vista em um exemplo. Aliás, a área da coroa circular. Agora, a gente vai fazer aí o exercício da página 176, certo? Questão 3. Os dados da nossa questão nos diz o seguinte, que o raio aí aproximado de uma moeda é 3,2 centímetros, certo? Na verdade, de uma medalha. E a gente quer saber qual é a área dessa medalha. Então, vamos lá. Como é que é calculada aí a área, certo, do círculo, né? πr ao quadrado. A área igual a πr ao quadrado. Então, vamos lá. A área é 3,14 vezes raio ao quadrado, no caso, 3,2 ao quadrado. Fazendo aí as continhas, a gente vai ter que a área da medalha é 32,15 centímetros quadrados. Ainda na mesma página, a gente vai resolver a quinta questão, certo? Onde é pedida agora a medida da área aproximada da coroa circular. Então, eu tentei desenhar aí, não ficou muito legal, mas dá para entender. Essa parte aí, né, o círculo verde tem diâmetro 18 metros
E o amarelo, 12 metros. A gente ainda não sabe o azul. Mas, antes de responder a pergunta, tá? A primeira pergunta é a seguinte. A gente quer essa parte aqui verde, tá? E a segunda pergunta, a gente quer essa parte aqui azul, certo? Pronto, eu pintei aí pra gente visualizar melhor, tá? Então, a gente quer primeiro saber qual é essa área pintada de verde, depois qual é essa área pintada de azul. Mas antes disso, a gente precisa descobrir algumas coisas, como por exemplo, esse raio, né, que vai aí, ó, essa parte que vai do centro até essa parte azul, tá bom? Porque a gente precisa saber qual é esse raio. Porque a gente precisa do raio maior, que é esse círculo todo, mas a gente já sabe, ó, se o diâmetro é 18, né? Isso aqui é o diâmetro. Se o diâmetro é 18, então o raio é 18 dividido por 2, que é 9 metros. Só que a gente não sabe qual é o diâmetro aqui do azul, né? A gente só sabe do amarelo e do verde. Mas veja comigo, ó. A gente sabe o, o raio aqui, ó, dessa parte amarela. É 6 metros. Por quê? Porque o diâmetro é 12, né, ó. Se o diâmetro é 12, então o raio é 6. A gente tem também na questão o seguinte, ó, que esse espaço daqui pra cá mede 2 metros. Então, veja comigo, ó. Então, vamos colocar aqui que daqui pra cá mede 2 metros, certo? Então, se daqui pra cá mede 2 metros e daqui pra cá mede 6 metros, e esse tamanho total deve ser 9 metros, então 6 metros mais 2 metros dá 8 metros. O que sobra para essa parte aqui ser 1 metro. Então, o raio total, ó, daqui até bater no azul é 7 metros, tá bom? Então, esse raio aqui total, ó, é 7 metros. Pronto. Descobrimos aí o raio, né, dessa parte aqui azul. Então, ó, pra gente descobrir a área aí dessa parte verde, lembra que a fórmula, né, é π vezes r ao quadrado menos r ao quadrado. Então, a área aí vai ser 3,14 vezes o raio maior, que é 9 metros ao quadrado, menos esse raio menor, que é 7 ao quadrado. Então, a gente vai ter que a área da coroa circular é 3,14 vezes 9 ao quadrado é 81, menos 7 ao quadrado, que é 49, que dá igual a 32. Fazendo aí essa multiplicação, 32 vezes 3,14, isso aí vai ser 100,48. Então, descobrimos aí essa parte em verde, né? Opa, aqui é metros. 100,48 metros quadrados. Então, agora a gente quer descobrir, ó, essa parte azul, certo? Que tá pintada. Então, a área do setor circular, da coroa circular, desculpa, π é r ao quadrado menos r ao quadrado. Agora, olhando aqui pro lado azul, qual é o raio maior? Agora, o raio, né, maior é 7 metros e o menor é 6 metros. Então, a gente vai ter o seguinte: AC é igual a 3,14 vezes 7 ao quadrado menos 6 ao quadrado. 7 ao quadrado é 49 menos 36, tá? Então, isso aí vai ser 49 menos 36 dá 13. 13 vezes 3,14 é igual a 40,82 metros quadrados. Agora, na página 178, questão 8, a gente vai resolver aí o item A. A questão diz o seguinte: efetue os cálculos e determine
a medida da área aproximada da parte colorida de azul em cada figura. Então, a gente vai fazer aí o item A, certo? E o que a gente quer descobrir aí, ó, é essa área aqui pintada, certo? Em azul. Bom, a gente tem aqui um quadrado de lado 8 centímetros, certo? E o que a questão nos sugere é o seguinte: nós temos aqui, ó, o tamanho do raio, né, de uma parte de uma coroa circular. E o que a gente pode fazer é mais ou menos isso, ó. Presta atenção comigo. Eu completei aqui o desenho do círculo em lápis para te mostrar uma coisa. Veja que aqui mede 90 graus. Então, se a gente dividir aqui, ó, em 4 partes, a gente vai ter o seguinte, que aqui também mede 90 graus, aqui também e aqui também, fazendo assim 360 graus. E tudo isso aqui também, ó, estamos dividindo em 4 partes, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, é calcular aqui essa área, certo? Da coroa circular. Essa área a gente vai dividir por 4, certo? Ficando apenas com essa parte aqui, ó. Quando a gente obtiver essa parte aqui, a gente vai calcular a área do quadrado menos essa parte que a gente já tinha calculado anteriormente, tá bom? Então, para achar aí essa parte pintada, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Área do quadrado menos a área do setor circular dividido por 4. Porque veja que a gente tem aqui o raio menor, que é 4, e o raio maior, que é 8. Então, tá tranquilo, a gente vai conseguir fazer dessa forma. Então, vamos lá. Área do quadrado. Área do quadrado, ó, é 8 vezes 8. Então, 8 ao quadrado. Menos, né? Então, deixa eu só botar aqui, ó. AP, área pintada, é a área do quadrado, menos a área da coroa circular sobre 4. Então, essa área pintada vai ser área do quadrado, que é 8 ao quadrado, menos área do setor circular, vamos lá, dividido por 4. Área do setor circular, lembra, né, ó, setor circular é π vezes Rzão menos Rzinho, tá bom? Então, vamos lá, π vezes Rzão, o raio maior é 8 ao quadrado, menos o raio menor, que é 4 ao quadrado, certo? Então, essa área pintada vai ser 8 vezes 8 é 64, menos 3,14 vezes 8 ao quadrado é 64, e 64 menos 4 ao quadrado, que é 16, dá 48. Tudo isso dividido por 4. Então, a gente vai ter aí que essa área pintada é 64 menos 3,14 vezes 48 dá igual a 150,72. Tudo isso dividido por 4. Então, a área pintada é 64 menos 150,72 dividido por 4 é 37,68. Então, a minha área pintada vai ser 64 menos 37,68, que dá igual a 26,32 centímetros quadrados. Por último, nós vamos fazer aí a questão 13 da página 179, certo? A gente tem que o raio maior de uma coroa circular é 5 centímetros e a área
a gente quer que seja 50,24 centímetros quadrados. E a questão pede para a gente desenhar essa coroa circular, né? Cuja medida do raio maior é 5 centímetros e a área seja aproximadamente 50,24 centímetros. Bom, para a gente desenhar essa coroa circular, a gente precisa saber quem é o raio menor. Para isso, primeiro a gente vai aí fazer, né, os cálculos, tá? Isso aqui é a área da coroa circular, tá? Então, vejamos a fórmula, né? Vamos relembrar aí, ó. A área da coroa circular é π vezes r ao quadrado menos r ao quadrado. Só que a área do setor da coroa circular, a gente sabe quem é, ó. É 50,24. Então, a gente troca aqui, ó. 50,24. Π é 3,14. A gente troca também. Raio grandão é 5. Então, 5 ao quadrado. Menos, agora o que restou para a gente descobrir é o raio menor, né? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o que a gente sabe. 50,24 é igual a 3,14 vezes 5 ao quadrado, que é 25, menos r ao quadrado. Beleza? Aqui, ó, a gente pode fazer o seguinte agora, ó. 3,14 vezes 25 menos 3,14 vezes r ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer? Vai ficar 50,24 igual a 3,14 vezes 25, que dá igual 78,5, menos 3,14 vezes r ao quadrado. A gente pode passar, ó, esse 78 para o outro lado, né, diminuindo. Então, vai ficar 50,24 menos 78,5 igual a menos 3,14 r ao quadrado. 50,24 menos 78,5 dá igual a menos 28,26. Menos 28,26 igual a menos 3,14 r ao quadrado. Podemos aí multiplicar ambos os lados por menos 1, fazendo com que todo mundo fique positivo, né? Então, agora a gente tem 28,26 é igual a 3,14 r ao quadrado. E aí, a gente pode trocar para organizar, ó. 3,14 r ao quadrado é igual a 28,26. 3,14 está multiplicando, passa dividindo. Então, a gente vai ter que r ao quadrado é 28,26 dividido por 3,14. E daí, r ao quadrado é igual a... Essa divisão aqui vai dar 9, certo? O 2 passa como raiz, então, r igual a raiz de 9. E raiz de 9 é igual a 3, né? Então, r igual a 3 centímetros. Agora sim, nós podemos desenhar a nossa coroa circular, né, ó? Então, a gente vai ter aqui, né, uma coisa mais ou menos assim, onde a nossa área a gente já tem ali na questão, né, 50,24. E o que a gente quer, ó? Que o nosso raio maior, né, esse tamanho daqui pra cá, ó, seja 5 centímetros. E nós acabamos aí de descobrir o nosso raio menor, né? Esse tamanho aí, ó, daqui até aqui, ó, é 3 centímetros. Ok? Então, tá aí o desenho. Pessoal, essa foi a aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham entendido. Resolvemos algumas questões do livro. E quando você terminar essa aula de hoje, você vai resolver as seguintes páginas. Página 175 até 179, módulo 3, tá bom? Então, até a próxima e tchau!